Em janeiro deste ano, o brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira foi executado por fuzilamento na Indonésia. Em 2004, ele foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. No país, a punição para este crime é a pena capital. Apesar dos pedidos de clemência vindos de ONGs internacionais e até mesmo da presidenta Dilma Rousseff, o presidente indonésio disse que não poderia substituir a sentença porque todos os trâmites jurídicos foram seguidos conforme a lei indonésia. E ao brasileiro foi garantido o devido processo legal. E o Brasil? Como pune os estrangeiros que cometem crimes em território nacional? A repórter Silvana Monteiro conversou com um especialista no assunto. Confira. A lei é para todos. Então, se um estrangeiro comete crimes aqui no Brasil, ele deve prestar contas à Justiça brasileira. Para falar sobre as punições passíveis a esses cidadãos, eu converso com Paulo Márcio Reis Santos. Paulo, se um estrangeiro comete crimes aqui no Brasil, ele tem que pagar aqui ou tem que ir para a terra natal dele? Silvana, a lei brasileira permite sim que um estrangeiro que praticar um crime aqui no território brasileiro seja preso e até mesmo condenado a cumprir a pena aqui no Brasil. Uma ressalva importante é que existe uma resolução, a de número 162 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê que um estrangeiro preso no Brasil ou condenado, ele tem o direito de que a embaixada do seu país de origem ou os consulados sejam comunicados acerca da prisão dele. O Estatuto do Estrangeiro prevê que ele pode ser deportado, expulso ou extraditado. Explica para a gente como funciona e o que significa esses três institutos. A deportação ela vai acontecer quando um estrangeiro ele ingressa no território brasileiro de forma ilegal. Ele não tem visto, por exemplo, ele não tem documentos, ou quando, até mesmo de modo legal, ele está no território brasileiro, mas posteriormente a sua permanência torna-se ilegal. Então ele vai ser deportado pela Polícia Federal. A expulsão ela é diferenciada. Ela vai ocorrer quando um estrangeiro que está no território brasileiro pratica algum ato contrário aos interesses da República Federativa do Brasil, algum ato nocivo ao interesse da economia popular, e isso vai ensejar a sua expulsão do território brasileiro e ele não poderá mais voltar. A extradição, também um instituto diferente, ele acontece quando um estrangeiro que está no território brasileiro, ele, antes de ingressar ao Brasil, praticou um crime no exterior e foi condenado ou está em julgamento. Então, o país de origem requer ao governo brasileiro que ele seja extraditado para que possa responder por esse crime. Tem que ser crime comum, não pode ser crime político, porque o Brasil não extradita por crime político. Como se daria, então, a extradição de um estrangeiro que está devendo para a justiça brasileira, mas deve ser extraditado para um país onde tem a pena de morte e a prisão perpétua, já que isso aqui não existe no Brasil? Como aconteceria isso? A sua observação é importante e a lei brasileira também trata acerca desse instituto. Para aqueles países que aplicam pena de morte ou têm a previsão de prisão perpétua, a lei brasileira prevê que o Brasil pode extraditar estrangeiro sim, desde que esse país se comprometa por escrito, formalmente, com o governo brasileiro, de comutar, ou seja, de transformar aquela eventual pena de morte ou prisão perpétua em, no máximo, uma pena privativa de liberdade de até 30 anos, que é o máximo permitido no Brasil. Muito obrigada. Voltamos ao estúdio.